Graça e paz, meu irmão. Tudo bem com você? No mundo antigo, o rei era o símbolo máximo de autoridade de uma nação. E é contraditório a gente poder imaginar uma cena onde um rei, alguém dotado de tanta autoridade, fosse capaz de tirar a coroa da sua cabeça, que era a prova material do poder que ele tinha, e depositar essa coroa aos pés de outra pessoa. Mas no livro de Apocalipse nós temos 24 anciãos, e o ancião na cultura judaica sempre indica alguém que tem autoridade. Esses 24 anciãos vão aparecer no livro do Apocalipse, tirando as suas coroas e depositando essas coroas aos pés do grande rei, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo. Em Apocalipse, no capítulo 4, verso 10, os 24 anciãos, eles não são personagens secundários num livro tão importante quanto o livro do Apocalipse. Eles aparecem repetidamente diante do trono do Senhor. São figuras de relevância, por isso são anciãos, né? Possuem tronos, possuem coroas, e na interpretação mais coerente, pelo menos aquela que eu acredito, eles representam a totalidade do povo de Deus, ou seja, representam os 12 apóstolos e as 12 tribos de Israel. Eles são reis, mas existe algo extraordinário na atitude ou na posição, né? Ou na postura, por melhor assim dizendo, que esses reis vão tomar. Eles não têm dificuldade de se curvar. Eles não ficam presos ao seu próprio trono, não seguram a coroa com as duas mãos como se ela fosse a razão da própria existência deles. E quando percebem a majestade daquele que está sentado no trono, eles fazem algo que uma geração do nosso tempo, uma geração dos tempos de hoje, né? Essa geração arrogante perdeu a capacidade de fazer. Eles vão se prostrar. Em Apocalipse 4:10 eles se prostram, em Apocalipse 5, verso 8, eles se prostram, em Apocalipse 5, verso 14, eles se prostram, em Apocalipse 7, no verso 11, eles vão cair com o rosto em terra, e em Apocalipse 11:16, outra vez eles se prostram diante do trono do Rei dos Reis. Você percebe a repetição que aparece no último livro, no livro das Revelações ou no livro do Apocalipse? A igreja, ela é apresentada no céu, como um povo que sabe se curvar. Isso confronta uma geração como a nossa geração, a geração dos tempos de hoje, que frequenta cultos, mas não cultua ao Senhor como deveria cultuar, que conhece um ambiente de adoração, mas perdeu a capacidade de venerar. Pessoas que entram na presença de Deus com a coroa na cabeça e saem como se ainda fossem o centro de tudo. Há quem adore com a boca, né? Mas continua sentado no trono do próprio ego. Preste atenção nesse detalhe. Há quem levante as mãos diante do público, mas jamais abaixa o orgulho diante de Deus. Há quem transforma a adoração em performance. Nós estamos vivendo um tempo de igrejas com parede preta, gelo seco, jogo de luzes, adoração transformada em performance, porque está mais preocupado, né, com quem está olhando do que com aquele que está sentado no seu trono. Os 24 anciãos nos ensinam que a verdadeira adoração, ela não é uma apresentação diante de uma plateia, mas é uma rendição diante de uma pessoa, e essa pessoa tem nome: Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Eles possuem coroas, mas não as lançam, possuem tronos, mas não se prostram, são reis, mas reconhecem o rei. Essa é a essência da verdadeira igreja, e eu não estou me referindo aqui à organização, mas ao organismo vivo que é a igreja do Senhor. E outra coisa, a igreja tem essa característica, né? E a ideia aqui é não perder a identidade, é saber exatamente quem você é e ainda assim também reconhecer quem Deus é. A maturidade espiritual, ela não vai te fazer sentir maior, mas vai fazer você se curvar com alegria diante do Cordeiro de Deus que ainda tira o pecado do mundo. Porque quanto mais você compreende a grandeza de Deus, preste atenção nesse detalhe, menos necessidade sente de exibir a sua própria.
A pergunta não é se você tem uma coroa, meu irmão. A pergunta é se você tem coragem de tirá-la. E olhe bem, se você tem coragem de tirá-la, mesmo ocupando uma posição de destaque dentro da igreja. Porque a coroa no chão representa apenas uma coisa que eu quero deixar para você nesse vídeo. Que o verdadeiro rei, ele sempre sabe diante de quem ele se curva. Que possamos deixar o ego, o orgulho do lado e nos prostrarmos diante do trono daquele que se assenta, no trono nos céus, e reconhecer que sem ele ninguém é capaz de fazer nada neste mundo. Um grande abraço para você e o Senhor te abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Ele assim permitir. Shalom!